Olá, pessoinhas, como estão vocês também? Espero que sim. Bem-vindo ao meu Corações Doramas com a Thay, um grafo da risada que eu publico cada dorama. E hoje vamos comentar um pouco sobre Gênio dos Desejos. Esse dorama que, bom, ele é um pouco assim, podemos dizer, fora da casinha, né? Mas foi um dorama que eu gostei bastante de assistir. E esse dorama, ele me fez ver vários pontos, né, da nossa nação, né, os seres humanos, porque aqui a gente toca muito em assuntos como ambição, né, negligência e vários outros. Aqui a gente tem algumas pessoas que elas, tipo, tem ali aquele momento ali que deixam ser levadas pela ambição, mas depois elas percebem o que estão fazendo e voltam, né, atrás e querem ter a vida delas. O importante é elas terem as pessoas que elas gostam ao lado, mas a gente tem aquelas pessoas que são levadas pela ambição e, além de serem levadas pela ambição, elas acabam negligenciando as outras pessoas, né? A moça do mercado mesmo, ela foi levada pela ambição, ela queria ser gerente do mercado, o gênio concedeu o desejo, mas no final ela acabou negligenciando a própria filha, né? E ela tentou consertar aquilo, mas no final acabou dando errado do mesmo jeito, porque é o que eu sempre comento, toda ação ela vai gerar uma reação, sabe? Se você faz escolhas que basicamente você não tem maturidade para levá-las, para lidar com aquelas escolhas que você está fazendo, você não vai ter um caminho bom, né? Porque se você pede algo, mas você tem maturidade para lidar com aquilo, talvez renda bons frutos, mas mesmo assim você ainda vai ter momentos difíceis, porque ter tudo nas mãos não significa que você não vai passar por dificuldade, sabe? Você vai passar, em algum momento, alguma coisa vai começar a dar errado, né? No caso dela, ela virou gerente do mercado e tal, mas ela dizia que, tipo, ela passou 20 anos ali naquele mercado trabalhando e que nunca subiu de cargo. Mas por que será? Né? Será que ela nunca reparou que ela não ter subido de cargo foi por esforço dela mesma? Porque quando você quer subir o seu cargo, quando você quer ser algo mais, você começa a prestar atenção nas coisas que você está fazendo. Às vezes, tem outra pessoa, você já está ali há 20 anos, mas tem outra pessoa que chegou agora que ela faz o trabalho dela muito melhor, sabe? Não querendo comparar uma coisa com a outra aqui, mas o que eu quero dizer é que tudo vai depender do seu esforço. E eu sei que às vezes a gente se esforça muito e ainda assim não parece ser suficiente, né? Mas eu não acho que buscar um caminho mais fácil, né, vai fazer com que tudo melhore, porque esse caminho mais fácil muitas vezes vai custar muitas outras coisas. Foi assim para ela. Ela achou o gênio, foi um caminho mais fácil para chegar à gerência, mas custou ela muitas outras coisas. E no final, o último desejo dela, ela quis gastar para o gênio esquecer que ela tinha feito os outros 2 desejos para que ela tivesse mais 3 desejos. A ambição dela de querer mais desejos, para, sabe, tentar fazer diferente, tentar, não sei, fazer de alguma outra forma, tipo, talvez que ela não tivesse filha, sabe? E coisas assim, porque a gente vê no momento que ela tá conversando ali com a filha, ali que ela tá tirando a maquiagem, que ela tá falando do divórcio, que a filha chega, e aí ela fala uma coisa assim que, tipo, se ela tivesse outra oportunidade de fazer mais 3 desejos, eu não duvido que ela ia pedir para que ela não tivesse filha, sabe? E não faz nem sentido um pedido desse, mas talvez na cabeça dela fazia. Então, assim, ela queria mais. A ambição dela levou ela a pedir aquilo pro gênio. Só que não tem como isso acontecer, porque não funciona, sabe? Ele vai lembrar. Quem não vai lembrar é você. Depois do terceiro desejo, você não lembra mais o que aconteceu. Você não lembra que existe um gênio. Você não lembra que tantas coisas aconteceram na sua vida porque você fez um tal desejo, sabe? Então,
não funciona. E ali a gente não vê mais ela, não vê o que acontece com ela, com a vida dela, né? A gente sabe que ela perdeu o emprego no supermercado porque ela não era competente, e é o que eu falo, às vezes você tem que olhar se você tá ali 20 anos, mas se você tá se esforçando para ser algo melhor, porque ela como gerente foi horrível. Então, sabe, ela estava negligenciando a própria filha, ela estava negligenciando o próprio trabalho que ela tinha, que aquele cargo nem era dela, era um cargo que ela tinha pedido para o gênio. Então, ela, em vez de ter ao menos tentar fazer direito, não, ela deixou para lá. Adeus, e aí ela perdeu o cargo, perdeu o trabalho no supermercado, né? E a gente vê depois só a ex-sogra dela falando algumas coisas sobre ela, né? Mas não necessariamente a gente vê mais ela aqui novamente. A gente tem também o psicopata, né? Que ele mata aquelas duas mulheres lá. E, assim, ele quis voltar na noite que ele cometeu o primeiro assassinato para ver quem era a testemunha que tinha visto, né? Ele fazer aquilo. E ele descobre. Só que quando ele faz o segundo desejo, que é voltar para aquele mesmo dia que ele matou a segunda garota, ele acaba sendo preso ali. Por quê? Porque ele, ao invés dele, tipo, eu não sei, tentar fazer diferente, ou nem tentar matar mais ninguém, sabe? Simplesmente mudar. Não, ele quis voltar para o mesmo dia para sentir novamente a sensação de matar aquela garota de novo. Foi o último desejo dele e ele usou desse jeito. O último. E ele usou para tentar voltar no tempo. Tentar não, voltar no tempo e matar aquela garota de novo. Mas, meu amigo, tanta coisa, sei lá, sabe? Mas ele usou desse jeito, um ponto de que meio ambicioso da parte dele também, porque e meio ambicioso maligno, sabe? Porque ele queria viver aquilo novamente, mas quem pede umas coisas dessas? Olha, sinceramente, não dá nem para entender. E a gente tem aqui, né, aqueles pedidos que foram mais em volta do próprio bem, mas não foi um desejo que fez mal a ninguém, né? Que foi o desejo do cachorro. Aqui eu falo, né, que nem o cachorro aqui é justo, mas depois vendo os desejos dele, ele queria se tornar humano para poder encontrar a família dele, né, para poder voltar para eles. Foi por isso que ele quis se tornar humano. Então, quando eu percebi isso, eu percebi que, tipo, o desejo dele não afetava ninguém. É o tanto que depois, quando ele acha a família dele, que ele quer voltar a ser cachorro de novo, ele deixa tudo de herança pro motorista Kim, que é o motorista dele, né? E o motorista Kim, depois ele não lembra quem deixou aquela herança para ele, mas ele só sabe que foi um desconhecido e tal. Só que o que acontece? Agora ele dedica a vida dele, né, para salvar cachorrinhos abandonados. E colocar assim os donos que fazem isso, praticamente dá uma punição para eles. Então foi um desejo que basicamente ajudou outra pessoa, né? Porque o motorista Kim, ele não pegou o dinheiro, a herança que ele recebeu sem saber lá de quem e gastou tudo com bebida, com viagem, isso e aquilo. Não, ele gastou para poder fazer um espaço para receber cachorrinhos abandonados, né? E fazer uma coisa boa. Então, tem aqueles desejos que não são ruins, né? Que são desejos que você faz para ali, para você, a benefício seu, mas ajuda outras pessoas, porque ele não teve pena de abrir mão de nada, né? Para deixar tudo pro motorista Kim, uma pessoa que ele praticamente nem conhecia direito, mas o motorista Kim sempre ajudou muito ele, né? Então ele deixou tudo pro motorista Kim. Eu também não sei qual foi o final do cachorrinho. Eu acho que ele acabou morrendo porque ele estava doente, né? Mas a gente só vê o menininho achando o bonequinho, que ele falou onde é que estava o boneco, né? E ali o pai acho que se toca, que aquele cara realmente era o cachorro, né, que ele estava falando e tal. O motorista Kim não entendia bem o que estava acontecendo ali, nem nada, mas, né, ele só seguiu mesmo assim, sem fazer muitos questionamentos.
E a gente tem também aqui aquele desejo que foi praticamente os dos outros dois últimos, que foi o do youtuber e daquela menina lá que ela tinha meio que inveja da Gaião, né? Foram desejos que, tipo, ele recebeu os 3 desejos. E ele, o primeiro desejo dele foi meio que, né, sem saber se que aquilo realmente funcionava. E acabou funcionando, ele acabou achando o primeiro corpo do cara lá, né, que o cara tinha matado, e acabou ganhando muitos seguidores no YouTube e tal. Então, quando ele contou para a esposa dele, o que aconteceu? Ela queria um desejo dele, porque tinha 2. Ele ficava com um e ela ficava com o outro. E ela queria salvar o pai dela, né? Porque o pai dela estava doente com câncer terminal. Então ela queria salvar o pai, ela queria usar o desejo dela para salvar o pai. Mas ele não quis. E naquele momento eu senti muita raiva dele, porque, poxa vida, ele tinha 2 desejos. Será que ele não podia usar um para ajudar o pai dela? Ao invés disso, o que aconteceu? Ele usou o segundo desejo para fazer a esposa esquecer de tudo. Sobre o que ele tinha falado sobre os desejos, isso e aquilo. Só que ele não contou com uma coisa. Que tipo assim, quando ele pediu aquilo, foi quando ela já tinha apagado a conta do YouTube e ela tinha feito uma nova senha. E a senha era gênio alguma coisa. Só que quando ele fez o pedido, ela falou para ele que para ele pensar, porque senão a conta seria excluída, né, em alguns dias, e que era para ele pensar como é que ele ia fazer, se ele ia dividir os desejos ou não. E aí ele foi lá, usou o segundo desejo dele para que ela esquecesse de tudo que ele tinha falado sobre os desejos, isso e aquilo. Só que ele esqueceu da conta, da senha do YouTube. Ela foi lá e não conseguia mais lembrar da senha. E eles estavam com risco de perder tudo, perder a conta com não sei quantos mil seguidores, 600 mil seguidores, né? E tudo mais. Aí ele lembra que o que aconteceu foi o pedido dele, por isso que ela não estava conseguindo lembrar da senha. E é ali naquele momento que ele percebe que todas as senhas dela, que tudo que ela fazia, era eles 2. Ela não tinha uma senha individual só dela, não, era uma senha que envolvia os 2, né? Sempre. Então aquilo pesou um pouco na consciência dele, ele conseguiu enxergar e ele foi lá. E o último desejo dele foi que o pai dela melhorasse. E assim foi feito, o pai dela conseguiu, né, melhorar, um milagre aconteceu, pode-se dizer assim, e o pai dela se curou, né, e aquele momento ali eu percebi que realmente, às vezes você faz escolhas que não são boas, mas nunca é tarde demais para você poder voltar atrás, para você poder fazer tudo de novo. Aliás, voltar atrás não, porque não tem como você voltar atrás, né? Mas tem como você mudar, né? Tem como você fazer direito, tem como você consertar as coisas. Nunca é tarde demais para isso. Então ele foi lá e consertou as coisas. Ele fez o que ela queria, né? Concedeu o pedido dela. Só que depois ele não se lembrava de nada. Assim também foi, né, com a menina lá, que ela meio que tinha inveja da Gaião. Mas ela não era bem inveja, ela só se comparava com a Gaião. Ela queria tudo que a Gaião tinha, né? E ali é o tanto que ela não quer ser rica igual a Gaião, ela não quer ter o mesmo tanto de dinheiro que a Gaião tem. Ela quer tirar da Gaião, ela quer o dinheiro da Gaião, né? Então é um pouco de olhar mais para o outro e esquecer um pouco de você, né? Porque se ela olhasse mais para ela, como ela olhou no final e falou que ela não queria aquele dinheiro, que ela só queria o trabalho dela de volta, né, para Gaião ajudar ela a conseguir de volta o trabalho dela, ela perceberia que, tipo, a vida dela já era boa. Só que ela prestava demais, colocava muito as energias dela no que o outro estava fazendo e esquecia que a vida que ela já tinha já era muito boa. Por querer demais o que o outro tinha, ela acabou esquecendo da própria vida, né? Então, quando ela percebeu, ela foi lá e devolveu o dinheiro para Gaião e falou que só queria a vidinha dela de volta, né? Ela também ajuda a Gaião com o desejo no final, mesmo que foi comprado, né? Mas a Gaião sabia que ela ia esquecer e não saberia de onde viria aquele dinheiro. Mas se fosse ela do começo, se fosse ela do começo que pediu todo o dinheiro da Gaião, ela teria
sei lá, ser um pouco menos se importado para como aquele dinheiro tinha chegado ali. Ela só teria guardado e gastado, sabe? Mas não, ela ficou preocupada como aquele dinheiro tinha chegado ali, o que tinha acontecido, ela foi atrás da Gaion, devolveu. Então, é como eu falei, às vezes você faz escolhas no começo que não são as melhores escolhas para sua vida, mas no final você consegue perceber e consegue consertar as coisas. Às vezes a gente perde tudo e a gente acha que é tarde demais para acontecer algo ou para fazer algo, mas nunca é tarde demais para isso, porque a gente vai estar sempre pronto para começar, sempre pronto para acertar novamente. A gente só não pode desistir, né? A gente só não pode querer ser ambicioso demais ao ponto de que fazer que nem aquela mulher, querer que o gênio esqueça os 2 desejos para que a gente possa ter mais 3 desejos, né? Às vezes, quando a gente passa, né, a prestar atenção, a gente percebe que a gente já fez muitas coisas que não foram agradáveis, né, e que às vezes afetaram outras pessoas, mas às vezes também não tem como mudar aquilo que foi feito. Mas você pode chegar, você pode se arrepender, né, sinceramente, chegar e fazer um pedido de desculpa, realmente sincero. Se a pessoa quiser lhe perdoar, bem, é com ela. Mas se ela não quiser, é o tempo dela. Respeita o tempo dela, com o tempo ela vai olhar e vai perceber também que guardar tudo isso não é saudável, não é bom, né? E com o tempo ela vai lhe perdoar. E mesmo se ela não lhe perdoar, sabe, sua vida não está condenada. Você vai continuar vivendo porque você foi sincero com você foi sincero com a outra pessoa, né? E se ela não quiser acreditar em você, já não é mais um problema seu, né? É uma coisa dela não enxergar o próprio ponto, dela não enxergar a própria luz dentro dela mesma. Então, gente, eu sei que às vezes, né, a gente tem aquela coisa de que a gente se esforça demais e nada aparece pra frente, como eu falei aqui, né? A gente se esforça, se esforça, se esforça e nada parece andar. E a gente fica naquela sensação de que o outro tá passando na nossa frente, que às vezes o outro tá tomando o que é nosso, né? Mas cada um tem o seu tempo, tá? Cada um tem o seu momento certo, cada um anda conforme é lhe dado, tá bom? Às vezes a sua estrada é um pouco mais longa porque você precisa aprender algo. O caminho, ele pode ser mais longo, mas no final ele pode ser muito gratificante, tá? Não se esqueçam disso. Eu sei que às vezes seria tentador se existisse realmente um gênio na lâmpada e você tá se matando de se esforçar e nada acontece, e você achar um gênio e ele lhe oferecer 3 desejos, né? Às vezes você pensa assim, nossa, se eu fizesse esse desejo, tudo na minha vida ia melhorar. Mas eu acho que a pergunta que você tem que fazer é: vale a pena fazer tal desejo? Será que se eu fizer esse desejo, eu vou ter maturidade para lidar com ele? Será que eu não vou me esquecer de quem eu sou para mim e para as outras pessoas que convivem comigo, né? Porque às vezes você tem que olhar que você ter algo não é tudo na vida. Você às vezes é rodeado de pessoas, amigos que gostam de você, que amam você, uma família que completa você. E às vezes quando você faz determinada escolha, você acaba esquecendo daquilo. Você acaba esquecendo de si próprio e esquecendo do resto do mundo. Então, será que vale mesmo a pena fazer tal pedido se você não tem maturidade para lidar com aquilo? E é por isso que muitas das vezes o seu caminho é mais longo, o seu caminho é mais sofrido, porque tem coisas que você precisa passar para perceber que você vai ter alguém do seu lado, que você vai ter pessoas que vão lhe apoiar, né? A gente tem aqui a Gaion. O caminho dela não foi fácil. A gente vê que ela, né, todo mundo ali da vila sempre estava ali com ela, ajudando ela a melhorar, ensinando ela as coisas, colocando regras para ela poder viver, né? Todo mundo ali da vila se juntou. Então, ela nunca teve sozinha, né? Ela sempre tinha com quem contar, sempre. Então a gente tem que olhar que às vezes
certas escolhas nossas vão afetar as pessoas que estão na nossa volta. Se a gente tem maturidade para escolher tal coisa, então talvez seja um bom desejo, né? A gente desejar aquilo e a gente ter como lidar com aquilo. A gente tem que entender que nem tudo é questão de ter. Tudo é questão de ter a maturidade para ter, tá? Você não vai adiantar você ter muito dinheiro e não ter maturidade, não ter consciência de como se cuidar daquele dinheiro. E não vai adiantar você ter muito dinheiro e você não ter em mente que você não pode esquecer de quem você é. Que você é aquela pessoa amiga, que você é uma pessoa que gosta de ajudar os outros, que você é uma pessoa que olha pela sua família, que olha pelas outras pessoas. E às vezes a gente nem tem desejos para nós mesmos, né? A gente tem desejos para as outras pessoas. Eu acho que se eu tivesse 3 desejos, se eu achasse um gênio da lâmpada e tivesse 3 desejos, eu acho que eu não teria desejos para mim. Né? Eu acho que eu só teria desejo para as pessoas à minha volta, para ver elas bem, né? Para ver elas confortáveis e muitas outras coisas. Eu acho que eu não teria um desejo meu, porque o que eu quero, eu tô lutando para conseguir, né? Eu tô no meu caminho e às vezes não é o caminho mais fácil e não é um caminho que eu posso dizer, nossa, né? Mas é o meu caminho. Fui eu que quis estar nele, fui eu que quis entrar nele. Então, é um caminho que eu sei que, por mais que possa ser difícil, eu escolhi. Então, eu sei que eu preciso manter o foco, a constância e em mente que, por mais que seja difícil, que às vezes seja muito cansativo, né? E que às vezes bata aquela vontade assim, nossa, parece que nada dá certo e eu quero desistir. Mas eu sei que eu não posso. Não porque eu realmente não posso. Eu posso parar de fazer esse aqui, gente, esse é meu último vídeo e tchau. Mas a coisa, tem algo dentro de mim que tipo, é isso que você quer fazer. Então vai lá e faz. Porque você vai desistir de algo que você gosta de fazer, sabe? Então eu tô aqui sempre gravando aqui, falando e trazendo aqui para vocês os meus pontos de vista, né? Então é o que eu quero fazer. O meu caminho já está sendo trilhado, né? Então eu acho que os meus desejos seriam mais para as outras pessoas do que para mim. Então, gente, lembre-se sempre, tá bom? O caminho às vezes ele pode ser difícil, às vezes a gente pensa em desistir muitas vezes, às vezes o caminho é muito longo e alguém consegue antes da gente, e às vezes alguém é bem mais sucedido que a gente, e às vezes a gente tem aquela sensação de estar ficando para trás em relação ao mundo inteiro. Mas nunca se esqueçam que nunca é tarde para começar de novo, para continuar, tá? Você não está atrasado em relação a ninguém, você está seguindo o seu próprio caminho, o seu próprio ritmo, e a vida funciona assim. Uma hora a gratificação chega para você também. Porque a gente só não pode desistir. Tudo só fica difícil quando a gente desiste. Bom, é isso. Eu acho que foi um ponto que me fez pensar um pouco, né, aqui sobre os gênios dos desejos. Eu não falei muita coisa, né, e tem muitos pontos aqui nesse dorama que a gente assiste com atenção, a gente percebe que tem muitas coisas, a gente vê a inveja também do Egelael contra o Iblis e tal, mas não dá para comentar sobre tudo, porque senão isso vira um filme. Inveja é algo que muitas vezes a gente vai sentir, muitas vezes as pessoas vão sentir da gente, então a gente tem que observar certas coisas, a gente tem que entender o que a gente está sentindo em relação àquela pessoa. Se muitas vezes a inveja ela vem da comparação, porque às vezes a gente se compara demais com o outro e esquece de olhar para si mesmo, tá? Então olha mais para você, preste mais atenção em você, pare de olhar tanto para o que o outro tem, pro que o outro tem e olhe mais para ti. Como eu falei, o seu caminho pode ser mais longo, ele pode ser mais difícil, ele pode ser mais árduo,
Mas às vezes você precisa passar por esse caminho para que na hora que a sua bênção chegue, você esteja pronto para receber, tá? Então, para de olhar para o jardim do vizinho, tá? E olhe para o seu próprio jardim e comece a cuidar do seu próprio jardim, porque uma hora ou outra ele vai florescer, assim como o do vizinho já floresceu, tá bom? Não se esqueçam disso, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre isso, o que vocês tiraram, né, dos gênios dos desejos. E curte, tá? Compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E lembre-se, pessoinhas, não esconda o brilho de vocês por medo de incomodar. Ele não é excesso, é missão. Confie no vazio, ele não é perca. É só espaço para coisa melhor entrar, tá bom? Um beijo. Annyeong.